Hoje nós vamos falar sobre os 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. Essa luta começa no dia 25 de novembro, que é o Dia Internacional de Luta pelo Fim da Violência contra a Mulher. Esse dia inicia um ciclo de 16 dias de luta, onde falamos sobre os tipos de violência que a mulher sofre em sua vida, por várias e várias situações, especialmente violência doméstica. Mas nós sabemos que, com relação à mulher, vários tipos de violência são diariamente cometidos e precisam ser denunciados. Precisamos que as mulheres tenham direitos iguais, tanto no trabalho, quanto em todas as possibilidades de sua vida, no esporte, na carreira, naquilo que ela escolher, especialmente dentro dos seus lares. Os principais tipos de violência, eles são cíclicos. Então, normalmente, eles começam com um tipo de violência um pouco menos agressivo, que não significa que ele seja menos danoso, mas são vários os tipos de violência. Então, o primeiro e mais comum é a violência física, que é qualquer conduta que ofenda a integridade ou saúde corporal. É tipo bater, chutar, jogar objetos, empurrar a mulher, segurar a mão dela com força, atirar coisas nela, deixando marcas ou não, né? Esses são alguns exemplos, mas a violência física pode ir muito além, como mantê-la presa, como forçar determinados atos, né, como, por exemplo, o ato sexual. Enfim, vários tipos de violência são caracterizadas como violência física. E quando a mulher for denunciar uma violência física, é extremamente importante que ela faça com que isso seja denunciado como violência física contra a mulher. Violência contra a mulher. Por quê? Porque muitas vezes esses casos são registrados como lesão corporal. E aí a gente fica sempre naqueles crimes com menor potencial violento, com menor potencial ofensivo, garantindo ao violador mais condições de proteção da justiça. Outro tipo de violência bastante constante e talvez o principal, o início do ciclo, aquele que a mulher nem sempre percebe, é a violência psicológica. Às vezes começa controlando a roupa, dizendo que ela não está bem, depois começa a menosprezar os seus atos, as suas ações, muitas vezes a sua intelectualidade, impede que a mulher continue determinados estudos, impede as suas ações, os seus comportamentos, às vezes impede as suas crenças, a sua fé, a sua tomada de decisão mediante ameaça, mediante constrangimento. São as humilhações, tanto particularmente quanto em público, a manipulação do desejo dessa mulher de fazer alguma coisa, o que traz essa mulher a um isolamento, é um tipo de vigilância constante dessa mulher com seus vizinhos, com seus parentes, até com os filhos, muitas vezes com os aparelhos eletrônicos, as redes que ela pode ter. É uma perseguição costumais, às vezes é uma perseguição inclusive no local de trabalho, ir buscar, ir levar, para que ela não possa ir e vir de forma autônoma, né? E isso tudo causa um enorme prejuízo à saúde psicológica da mulher e à sua autodeterminação. Então, esse início de violência psicológica, ele vai gerando um enfraquecimento da mulher, para que ela não consiga sair do ciclo da violência, né? Muitas vezes ela é o primeiro, ela faz com que, às vezes, com que a mulher se sinta amada. Ele tem ciúme porque ele me ama, ele tem ciúme porque ele gosta de mim. Só que, na verdade, é o início de um processo de chantagem, de um processo de controle que vai levar a outros tipos de violência. Então, é importante que a mulher perceba
se o que ela está passando é por um cuidado, é por um carinho, ou é por um controle, ou é por um tipo de violência, humilhação e manipulação, que vai fazer com que ela esteja daqui para frente em outros tipos de violência e que a enfraqueça sair desse ciclo. Um tipo de violência contra a mulher que chega até a nos deixar, às vezes, surpresos. A gente que trabalha com direitos humanos, que recebe muitas vezes as questões de violência contra a mulher, né, as críticas e os relatos de violência contra a mulher, é a mulher casada chegar à nossa instituição dizendo que ela sofre violência sexual, mas que é obrigação dela. Ela não entende que ela tem direito ao seu próprio corpo. O ato do casamento, o ato dessa união faz com que a mulher não entenda que determinados comportamentos do seu companheiro são características de violência sexual, são a violência sexual. Ela é entendida como toda e qualquer conduta que constranja a presenciar ou manter a participação sexual não desejada da mulher, mediante intimidação, ameaça, coação, o uso da força, que a conduza a comercializar, a utilizar de qualquer forma a sua sexualidade, e que a impeça de usar métodos contraceptivos, que a force ao matrimônio, que a force à gravidez, que a force ao aborto, à prostituição. Então, todos esses tipos, né, de formas, por exemplo, você casou comigo, é sua obrigação, o homem tem suas necessidades e a obrigação da mulher. Muitas vezes chegam mulheres lá que dizem pra gente: mas ele diz que se eu não fizer, ele vai pegar outra na rua e eu não vou poder reclamar. Então, são inúmeros os tipos de violência sexual dentro e fora de casa. Petrópolis tem um número absurdo de violência sexual, um número muito grande de estupros. E isso, já dizia a delegada Juliana Zi, em várias vezes que nós estivemos juntas no Conselho Comunitário de Segurança, não adianta prender só o violador. É necessária política pública para que os locais onde esse tipo de violência aconteça, onde tenha um espaço escuro, um matagal, para que a mulher desça perto da sua casa na hora, nos horários mais tarde, que ela precise de transporte público. Enfim, que a gente consiga fazer com que a nossa sociedade previna a violência contra a mulher, principalmente a violência sexual, a partir de instrumentos e de políticas públicas. Mas que não somente isso significa violência contra a mulher, a violência sexual, porque dentro de casa isso acontece, né? Muitas vezes até com a mulher enquanto criança, meninas, né? Então nós precisamos falar de violência sexual, falar de que o corpo é da mulher e de que qualquer violação desse corpo sem consentimento a partir dos 14 anos é violência sexual. E antes dos 14 anos, mesmo consentida, é violência sexual, é estupro e não podemos permitir. Outro tipo de violência difícil até da gente falar, porque ela vem muito a partir da violência psicológica, é a violência patrimonial. Quantas e quantas mulheres que chegam pra gente dizem que não podem mais sair do relacionamento porque não tem como se manter, porque venderam a casa que muitas vezes ocupavam antes, porque deixaram de trabalhar, porque o marido queria que ela se cuidasse, que cuidasse da família, porque está muito tempo afastada do trabalho, porque parou de estudar para poder dar conta de família, dos pedidos do esposo, dos pedidos do companheiro. E hoje ele não lhe garante nada, a não ser que ela esteja dentro de casa, como uma profissional que cuida da casa para ele, não como sua esposa, né? E fazendo com que ela não tenha direito a nada, a não ser com a sua permissão, com a permissão dele. Então essa violência patrimonial, ela acaba gerando
violência psicológica, né? Você não tem nada, você precisa de mim para tudo, você não pode sair porque você não tem como manter os nossos filhos, você não tem como trabalhar, né? Você não tem rede de apoio. Se você sair, você vai morar como? Com a sua mãe, naquela casa pequena? Muitas vezes a mulher sofre isso, né? E muitas vezes ele diz, eu vou tomar os filhos de você, porque você não vai ter como mantê-los, né? Você não vai ter como pagar o aluguel. Ou você, essa casa é minha, já era minha antes, vai continuar sendo minha, você não vai ter onde morar. E aí parte daí para a violência, que já é uma violência psicológica e patrimonial, para uma violência física. Você é obrigada a fazer tudo o que eu quiser, ou então você está sem os nossos filhos, sem casa, sem ninguém para te ajudar. Então, a violência patrimonial também significa a quebra e a retirada de pertences dessa mulher. Significa rasgar o shortinho dela, significa tirar o celular, não aceitar que ela tenha plano de dados para se comunicar com as pessoas. Muitas são as violências patrimoniais que a gente pode colocar aqui, né? Por exemplo, impedir que ela se arrume, né? Impedir que ela tenha direito à maquiagem, as coisas que ela gosta. E eu não quero dizer que todas as mulheres têm que se maquiar, não é isso. Mas algumas gostam, e se ela gosta, ela tem que ter esse direito. Mas muitos maridos quebram, destroem todos os seus apetrechos de maquiagem, né? Então essa questão patrimonial, ela leva a outras questões. Então é muito importante que a mulher entenda que a nossa legislação, ela também prevê esse tipo de violência e ela também pode ajudar a mulher a garantir o seu sustento, o sustento da sua família, né? Atualmente a gente tem inclusive uma lei nacional que dá o aluguel social para as mulheres vítimas de violência por um prazo até ela se restabelecer. Então é importante que a mulher entenda que determinados tipos de violência, eles são já reconhecidos em lei, fazem parte do ciclo de violência contra a mulher e ela tem que ficar atenta para que esse tipo de violência não se transforme numa violência comum, numa violência corriqueira. Ah não, tudo bem, é dessa vez, porque é isso, é um ciclo, é um passo de cada vez. E a maioria deles leva a questões mais sérias e mais severas. Não que essas não sejam sérias, né? A gente precisa estar atento a todas elas. Outro tipo de violência é a violência moral, né? A violência moral, ela tem muito a ver, está toda interligada à violência psicológica, mas ela vai além. Ela vai além porque significa uma desmoralização social dessa mulher, né? A gente vive numa sociedade em que a mulher tem muitos papéis, em que a gente ainda vê a mulher como um símbolo de que não pode errar. Que errar? A mulher não pode errar. Ela tem que estar sempre perfeita, dando conta de tudo, fazendo tudo muito certo. E essa violência moral, ela faz com que a mulher se sinta dentro de um espaço de que, se sair daquilo ali, não vai conseguir mais viver, vai ser julgada pela sociedade. Então a violência moral é entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria contra essa mulher, né? Por exemplo, vou dizer para todo mundo que você me traiu, que você é uma vagabunda, que você não presta, que você não sabe cuidar da nossa casa, que não sabe cuidar dos nossos filhos, que você não serve para nada, que você me traiu com tal pessoa, e faz com que a mulher fique desesperada, porque muitas vezes a fala de um homem é muito mais reconhecida do que a fala de uma mulher, e ela começa a ficar desesperada. Então, esse tipo de violência, tanto a violência moral quanto a violência psicológica, são reconhecidas como tipos de violência e precisam, da maneira mais rápida possível, ser cessadas, porque daí para frente, como a gente está falando aqui, são ciclos e só vai piorando. Nessa tela, a gente vê um pouco desses ciclos de violência, né? Que é o ato de tensão, que é muitas vezes aqueles ciclos já de violência psicológica, né? De violência moral, de algum tipo de violência patrimonial, né? Já não deixa o shortinho. São atos de tensão
que vão para o ato de violência. Antes ele estava falando, não usa esse shortinho não e tal, não manda mensagem para tal pessoa, já vai para o ato de violência de tomar o celular, de rasgar o shortinho, né? E daí para outro tipo de ato de violência, que é muitas vezes a violência física, a violência sexual, quebrar o celular, impedir que fale com a família. E aí a mulher se revolta em algumas vezes, né? Fica desesperada, muitas vezes até denuncia esse ato de violência e aí vem para o ciclo do arrependimento. Ele manda flores, ele faz carinho, ele muitas vezes diz que a culpa foi dela, que se ela tivesse se comportado de outra forma, isso não teria acontecido, que ele faz isso porque ele a ama muito. E aí esse vira uma lua de mel. A gente fala que é o momento da lua de mel, né? Ah, a gente tá bem, me perdoa, manda flores, leva para almoçar. Só que aí no almoço já começa o ato de tensão. Por que você veio com essa roupa? Poxa, a gente brigou anteontem, estava bem, você já veio com essa roupa? Já começa todo um ato de tensão que vai para o ato de violência, que vai para o ato de arrependimento. E a gente precisa entender que esse ciclo ele vai girando, girando, girando. Mas de repente ele para. E muitas vezes ele para no ato de violência. É como o relógio que perde a pilha justamente ali. E os piores atos de violência que a gente pode vivenciar nesses ciclos é o feminicídio. E muitas vezes é a família inteira que é alcançada por esse ato de violência. Então é importante romper com esse ciclo, principalmente no ato de tensão ou no ato de arrependimento, porque são os mais fáceis de sair fora. Mas não é simples, né? Não é fácil. A gente falando assim parece, é muito fácil, mas não é fácil. Ainda não sendo fácil, são os menos agressivos. Então busca ajuda imediatamente quando você perceber o ato de tensão. A questão da violência contra a mulher, ela gera impactos, né, na vida dessa mulher, na vida inteira dessa mulher, né? A gente sabe que uma criança que sofre abusos na infância, ela vai levar aquilo por toda a sua vida, né? A mulher que sofre violência doméstica no seu primeiro relacionamento vai ter dificuldades de estar bem em outros relacionamentos, né? Então, o IPEA fez uma pesquisa sobre a relação entre a violência doméstica e o trabalho da mulher. E foram encontradas evidências de que a saúde mental de uma mulher que sofre violência doméstica fica comprometida. E o resultado dessa pesquisa demonstra que essas mulheres possuem muito maior probabilidade de apresentar baixa autoestima, ansiedade, transtornos de estresse pós-traumático, depressão, situações muito graves de saúde que inclusive impedem que essa mulher saia desse ciclo de violência. Então são impactos muito grandes, muito tristes, que acabam levando essa mulher para situações de não conseguir acompanhar a vida dos filhos, né? Sofrer muito, por exemplo, a questão da depressão, né? A gente sabe que ela é o caminho para várias outras doenças. Então, também, às vezes, leva as mulheres a terem que se afastar do ambiente de trabalho, onde, às vezes, é a fuga da mulher para sair desse cenário de violência, desse ciclo, trocar informações, conversar com amigos. Então, assim, é importante a gente entender esses impactos, né? E perceber também que, muitas das vezes, que a gente, mulher, cobra de outra mulher uma determinada postura diante da violência, a gente também está causando violência. Porque não é simples sair do cenário de violência, por mais rede de apoio que ela tenha ou que ela não tenha nenhuma. Muitas vezes a gente fala, é sem vergonha, gosta de apanhar. E às vezes, uma mulher que está do nosso lado, às vezes a gente está falando de uma outra, mas uma que está do nosso lado, está vivenciando esse ciclo. E tem esses impactos. Tem ansiedade, baixa autoestima,
está com depressão e consegue se ver então como alguém mais depreciativo, né? Como alguém mais incapaz quando a gente julga uma outra perto dela, né? Então ela vai dizer, se eu fizer alguma coisa eu vou ser julgada, né? E se eu não der conta eu vou ser julgada. Se eu sair depois não conseguir, tiver que voltar para ele, eu vou ser julgada. Então assim, a gente também precisa pensar que a violência gera impactos na vida da mulher e de todas as mulheres. Então, enquanto mulheres, temos que nos unir, ao invés de julgar a mulher que está exposta a qualquer tipo de violência, é estar ao lado dela, para que com ela a gente possa construir alternativas a partir da vida dela, da vivência dela, do sentimento dela, das possibilidades dela, e não a nossa imposição de como a gente acha que deveria ser essa saída desse ciclo, né? Bem, a gente falou de vários ciclos, né? De vários tipos de violência, de vários ciclos. Mas a gente precisa falar como romper, né? Como romper com esses ciclos. A gente falou que não é fácil, que não depende só da mulher, não depende só do querer, não depende dos nossos julgamentos. Precisamos muito entender isso, né? Mas existem mecanismos que a gente pode estar junto com a mulher e ajudá-la a alcançar esses mecanismos, né? Hoje, a Lei Maria da Penha, que alguns homens têm horror só quando a gente fala dessa lei, né? Ela está ao lado das mulheres para romper com esse ciclo de violência. As mulheres que sofrem violência não falam sobre o problema por um misto de sentimentos, vergonha, medo, constrangimento, né? Os agressores, por sua vez, constroem uma autoimagem de parceiros perfeitos, de bons pais, e eles dificultam a revelação da violência pela mulher. Muitas vezes eles são amigos dos policiais para quem elas vão contar a situação de violência. Olha que situação, né? Por isso, é inaceitável a ideia de que uma mulher permaneça na relação de violência por gostar de apanhar. A gente não pode mais ter esse tipo de fala. Ah, essa daí gosta de apanhar, ninguém gosta de apanhar. O problema é que cada uma vai entender esse momento de violência dentro do seu cenário. E aí a gente não pode, de fora, estar fazendo julgamentos, né? Muitas vezes a gente encontra mulheres que saíram do ciclo de violência com muita dificuldade, falando de outras que não conseguem sair, como se elas gostassem de apanhar. E aí é um tipo de dor, né, gente? Eu fico imaginando a dor de alguém sendo julgado por alguém que conseguiu romper e ela ainda se sente mais e mais incapaz de romper com esse ciclo de violência. Então é importante a gente fortalecer essas mulheres falando, é assim mesmo, esses agressores constroem uma imagem diferente, que eles são perfeitos, mas a gente precisa romper com isso. Você precisa mostrar que ele não é assim com você. Não quer dizer que ele seja uma pessoa absurdamente agressiva com todo mundo, mas com você ele não é legal. E aí precisamos ir com ela, pensando em como romper esse ciclo de violência, né? É importante que as mulheres não se calem. Quando elas forem vítimas de violência e ela se silencia, o agressor ele acaba não se sentindo responsável pelos seus atos, né? Isso sem contar que a sociedade, em suas diversas práticas, reforça a cultura machista, reforça a cultura da violência contra a mulher, o que dificulta a percepção de que a mulher está vivenciando esse ciclo de violência. Então ela precisa não silenciar, ela precisa, diante desse ciclo, mostrar quem é esse agressor, né? E com o tempo, os intervalos entre uma fase e outra daquele ciclo de violência, né, que ele vai ficando mais violento, menos violento, mais violento, menos violento, lua de mel, com o tempo as agressões ficam maiores e ele nem sempre obedece à ordem das fases, tá? Muitas vezes a violência termina com feminicídio, como eu falei, né? Então é importante que a mulher ou alguém próximo a ela procure ajuda.
né? Ligando para o número 180, você consegue já denunciar esse ciclo. E muitas vezes mais fácil do que dentro da delegacia. Às vezes a gente encontra muita mulher que fala: eu fui tentar registrar e o policial disse: você vai voltar para casa, você vai voltar para ele. Isso é muito ruim, é muito triste. Mas isso também já está mudando. A Patrulha Maria da Penha vem fazendo um trabalho bastante interessante, bastante educativo, inclusive, e muito acolhedor com as mulheres que a procuram. Então, é importante que você denuncie. Denunciando, você vai conseguir apoio de muitas redes, né? E é o primeiro passo. É o primeiro passo para a sua libertação. Então, o Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Petrópolis também está à tua disposição, caso você precise. A gente fica na Rua Monsenhor Bacelar, número 400, na subida do Relógio de Flores. E a gente tem o telefone e o WhatsApp, que é o 024 2242 2462. Esse vídeo ficou muito grande, mas ele é muito importante. Então divulga para as suas redes, manda para uma amiga que você sabe que está passando por esse ciclo de violência. Se você quiser, manda só um dos cards, para ver se ela acorda, para ver se ela percebe que ela está passando por esse momento. E qualquer coisa que precisar, conta com a gente. A gente pode fazer palestras na sua comunidade, palestras na sua igreja, palestras nas escolas, onde você achar que é importante, para a gente conversar sobre essa questão da violência. E não é nenhuma maneira da gente envergonhar a pessoa que está passando por isso, nem é a maneira da gente julgar quem está passando por isso. Muito pelo contrário, é a maneira da gente acolher, da gente perceber que lá no fundo todas nós passamos por isso, algumas mais, outras menos, algumas num nível de equidade muito distante do que a gente gostaria. Então a gente precisa estar junto, a gente precisa estar fortalecidas, e a gente só vai fazer isso se a gente tiver realmente umas pelas outras. Qualquer dúvida é só entrar em contato com o Centro de Defesa dos Direitos Humanos. E a gente espera que esses 16 dias do ciclo de ativismo pelo fim da violência contra a mulher, que ele não termine hoje, que aliás é o Dia dos Direitos Humanos, mas que ele seja diário em nossas vidas. Então, esse vídeo vai ficar aqui no YouTube do CDDH, para que você possa, sempre que possível, compartilhar com alguém que você sabe e que está precisando dessas informações, que está precisando de ajuda. Passa para ela, passa para ela, passa para aquela pessoa que você gosta e que de repente vai se sentir encorajada a nos procurar. Até mais!